Dirijo a ti, Jesus, minha oração, a ti que tudo vês no coração. Eu venho te adorar e graça suplicar. Oh, vem me abençoar. Vem já, meu Deus. Atende, ó meu Jesus, esta oração. Humilde venho a ti com gratidão. Oh, vem me consolar, meu forte mediador. A mim o teu favor vem revelar. Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. Espero que vocês estejam bem nessa nossa quarentena prolongada já de muitos meses. Espero que a sua saúde, dos seus familiares, espero que você esteja protegido debaixo da bênção do Senhor, que você realmente esteja bem em todos os sentidos, no sentido físico, no sentido emocional e também no sentido espiritual. Nós estamos aqui como Igreja Presbiteriana da Vila Hortência para engrandecer o nome do Senhor, para adorar o nome do Senhor. E eu quero convidar você para uma oração, para nós invocarmos a presença do Senhor, para nós pedirmos que a presença do Senhor seja real, que seja sentida nas nossas vidas, que seja um tempo realmente de adoração, um tempo de culto, de engrandecimento do nome do Senhor. Então vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, nós invocamos a Tua presença para este momento de culto e de adoração ao Teu nome. A Tua igreja se reúne, a Tua igreja, ó Deus, espiritualmente está reunida na Tua presença para adorar ao Senhor, para engrandecer ao Senhor na beleza da Tua santidade. Abençoe, ó Deus, aos irmãos e irmãs que acompanham esta transmissão. Ó Deus, que o Senhor esteja com cada um de nós neste momento de culto e de adoração ao Teu nome. Nós invocamos a Tua presença e nós adoramos ao Senhor em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, minhas queridas, o Salmo de número 15 é um salmo que fala do cidadão dos céus. O cidadão dos céus é aquele que tem o seu coração realmente voltado para Deus, mas tem os seus pés fincados na terra, na vida e nas necessidades diárias. É disso que trata o Salmo 15. E o salmista começa com uma pergunta, quando ele diz assim: quem, Senhor, habitará no Teu tabernáculo? Quem há de morar no Teu santo monte? E aí o salmista responde essa pergunta: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede
não será jamais abalado. O salmista, de forma prática, ele nos inspira ao louvor e à adoração. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Que você possa experimentar a presença do Senhor, que a presença do Senhor na sua vida seja real neste momento de culto e de adoração, e que a presença do Senhor te inspire a viver uma vida de santidade. Então vamos adorar ao Senhor na beleza da santidade dele. Existem muitas maneiras de nós adorarmos ao Senhor, com a nossa consagração de vida, com a nossa santificação, mas também com a nossa generosidade e com a nossa fidelidade. Então que você possa também consagrar os seus recursos ao Senhor. Quem é membro da nossa igreja presbiteriana de Vila Hortência sempre é convidado a trazer os seus dízimos e trazer as suas ofertas. E nós queremos convidar a todos para que façam isso. A Bíblia, ela nos promete bênçãos em resposta à nossa fidelidade e generosidade. Então, se você quiser participar também deste momento de culto, trazendo seus dízimos e ofertas, os dados bancários da igreja estão disponíveis aí na sua tela.
para que você também possa participar deste ministério com a sua fidelidade e também com a sua generosidade. Então vamos consagrar tudo que somos e tudo que temos ao Senhor. A palavra diz, porque Senhor, tudo vem das tuas mãos. Então é para as tuas mãos que nós devolvemos, é nas tuas mãos que nós também damos. Então vamos orar, vamos também consagrar os nossos dízimos e ofertas à obra do Senhor. É isso que nós queremos fazer neste momento, Senhor. Nós temos consciência da provisão do Senhor, que o Senhor tem nos sustentado neste tempo tão difícil. Ó Deus, nós te agradecemos por isso. Pedimos por aqueles que têm, ó Deus, vivido uma situação difícil, ó Deus, uma situação de perdas no aspecto financeiro. Que o Senhor abençoe, ó Deus, que haja o suprimento do Senhor, que irmãos e irmãs também respondam como instrumentos de bênção na vida desses irmãos, ó Deus. E nós também queremos agradecer por aqueles que têm, ó Deus, a manutenção dos seus recursos, ó Deus, das suas provisões, e por isso trazem os seus dízimos, trazem as suas ofertas. Nós consagramos estes dízimos, ó Deus, e estas ofertas ao Senhor para a tua obra, ó Deus, pedindo sabedoria para aqueles que administram e pedindo bênçãos para aqueles que trazem os seus dízimos e ofertas. Nós oramos, ó Deus, consagrando as nossas vidas, consagrando os nossos recursos ao Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Estamos aqui para adorar o Senhor. Vamos continuar então adorando o nome dele.
tamanho do teu amor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou desta maneira grandiosa, Deus, imensurável. Deus, muito obrigado. Obrigado porque nós temos consciência disso. Consciência, Deus, do amor do Senhor, da grandiosidade do Senhor. Temos também consciência do nosso pecado, Deus. Temos consciência que muitas vezes respondemos, ó Deus, ao teu amor, ó Deus, à tua bondade, ó Deus, com rebeldia. Por isso pedimos perdão pelos nossos pecados. Ó Deus, confessamos também diante do Senhor os nossos pecados, na certeza, ó Deus, de que o sangue inocente, precioso de Jesus nos purifica de todo pecado. Abençoe, ó Deus, abençoe a todos os nossos irmãos. Que este tempo seja um tempo de reconhecimento da grandiosidade do Senhor, do amor do Senhor, mas que seja também um tempo, ó Deus, de confissão de pecados e de reconhecimento, ó Deus, deste perdão, do perdão do Senhor. Nós, ó Deus, pedimos e agradecemos, orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Neste momento em que vamos ouvir a palavra, é importante também nós pedirmos a iluminação do Espírito Santo. Então quero convidar você para esta oração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de ouvirmos a palavra do Senhor. Obrigado a Deus por estarmos juntos nesta transmissão. Obrigado porque o teu Espírito Santo nos ilumina, ó Deus, nos faz compreender a palavra e nos faz praticá-la. Pedimos as tuas bênçãos para este momento da exposição da tua palavra, orando em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, minhas queridas, nós já estamos há tempo demais vivendo essa experiência da pandemia, dessa quarentena que parece persistir, como eu já disse, por muito mais tempo do que nós imaginávamos. E a pandemia alterou completamente a nossa forma de ser e a nossa forma de existir. Quantas transformações esta pandemia trouxe para nós. Por exemplo, como nós lidamos com o nosso corpo e com os objetos. Então, a pandemia trouxe para nós essa prática da lavagem das mãos, do uso do álcool gel, do uso das máscaras, dos sapatos, por exemplo, que uma vez chegando em casa da rua, devem ser deixados no lado de fora para evitar qualquer tipo de contaminação. Então, a maneira como nós lidamos no transporte público, no mercado, as compras que nós trazemos para a nossa casa, a higienização desses objetos, como a pandemia alterou a maneira como nós lidamos com esses objetos em contato com o nosso corpo. E também como a pandemia mudou a forma como nós lidamos com os outros, no relacionamento interpessoal. Por exemplo, a falta de beijos e abraços. Nós não temos mais entre nós esse costume de nos beijar, de nos abraçar. Geralmente, quando nos encontramos, tocamos nossos cotovelos, mas não nos aproximamos tanto uns dos outros como nós fazíamos antes. Nós, então, temos essa prática de nos afastar, de manter uma distância, de conversar a uma distância de 1,5 metro, 2 metros, daquelas pessoas que nós tanto gostamos, daquelas pessoas que nós amamos. Nós não temos mais a convivência comunitária, por exemplo, na nossa igreja. Então, como a pandemia alterou a nossa maneira de existir, a nossa maneira de ser? Quantas mudanças nós inserimos no nosso chamado novo normal? O apóstolo Paulo, em suas cartas, fala de comportamentos que devem ser alterados. Em todas as cartas, Paulo trata desses comportamentos, mas também nas suas cartas, Paulo fala daqueles comportamentos que não podem ser modificados.
Nós precisamos manter essas práticas. Nós não podemos alterar determinados cotidianos. Então, sempre em suas cartas, ele tem um trecho mais doutrinário e ele tem um trecho da carta onde ele traz questões mais práticas. E o apóstolo Paulo também, em algumas das suas cartas, ele traz algumas virtudes recomendadas. Então é como se ele falasse assim, olha, vocês devem mudar muitas práticas, mas essas práticas aqui, independentemente da época, do tempo, vocês devem manter. Então, à luz dessa experiência do apóstolo Paulo, eu quero conversar com vocês sobre o que nós não podemos modificar no nosso novo normal. Então, que práticas, à luz da palavra de Deus, nós precisamos manter, mesmo numa situação de quarentena, mesmo numa situação de pandemia, como essa que nós estamos vivendo. E para ilustrar essa minha fala, eu quero recorrer ao texto de Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 9, são pequenas recomendações que o apóstolo Paulo dá para a igreja, neste tempo também, neste momento que nós estamos vivendo, sobre práticas que não podem ser alteradas. E a palavra de Deus diz o seguinte: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros no amor fraternal. Então, para pensarmos a respeito disso, nós vamos recorrer ao texto de Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 9, em que o apóstolo Paulo diz o seguinte: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então o apóstolo Paulo está indicando para nós algumas virtudes, alguns comportamentos que não podem, em hipótese alguma, ser alterados, mesmo numa situação como esta que nós estamos vivendo. E eu quero pontuar para a nossa reflexão essas atitudes que não podem ser modificadas. À luz do texto aqui dos versículos 9 e 10, nós aprendemos que as máscaras não podem esconder as intenções do coração. As máscaras não podem esconder as intenções do coração. E eu deduzo essa afirmação a partir daquilo que o apóstolo Paulo diz aqui: o amor seja sem hipocrisia. Essa palavra hipocrisia, ela se refere à máscara usada nos teatros gregos, que era chamada exatamente de hipócrisis, de onde vem a nossa palavra hipocrisia. E os artistas usavam aquelas máscaras no teatro grego
para demonstrar os sentimentos, se estavam alegres, se estavam tristes, de acordo com o que o personagem pedia. E o apóstolo Paulo usa essa palavra, tirada do teatro grego, para dizer para nós que o amor não pode ser fingido. E nós estamos vivendo num tempo, meus irmãos, em que todos nós andamos mascarados, e as máscaras que nós usamos para nos proteger não podem esconder os nossos próprios sentimentos. Alguém já disse que se nós não podemos demonstrar os nossos sorrisos com os lábios, que nós demonstremos o nosso sorriso, que nós nos comuniquemos também através dos nossos olhos. Mas o apóstolo Paulo vai adiante. Ele diz que nós devemos demonstrar o sentimento com o nosso coração. No versículo 10 ele fala: amai-vos cordialmente. Essa palavra cordialmente também vem do cardia, vem da ideia e da palavra de coração. Então, o nosso amor, ele deve ser de coração. E quando nós amamos de coração, nós podemos então demonstrar esse nosso amor através dos nossos atos. É por isso que Paulo também diz no versículo 9: detestai o mal, apegando-vos ao bem. É essa prática que é esperada de cada um de nós neste momento. A intenção do nosso coração deve estar mais relacionado ao bem do que propriamente ao mal. Então, o nosso coração deve nos orientar para o bem. O nosso coração também deve nos orientar para a honra, muito mais do que para a desonra. O texto diz: devemos amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A minha preferência em relação a você deve ser muito mais a honra do que qualquer outra postura. Eu devo te honrar neste momento. Eu devo demonstrar o quanto eu desejo o seu crescimento neste momento. No momento em que nós nos afastamos, no momento em que nós nos distanciamos, nós precisamos considerar e mensurar o nosso amor, a intenção do nosso coração, o quanto nós estamos detestando o mal e nos apegando ao bem, o quanto nós estamos realmente amando de coração com o nosso amor fraternal, o quanto nós estamos tendo uma ação em relação ao outro que tem mais a ver com a honra do que com a desonra. Então, neste momento de pandemia, meus queridos, em que precisamos usar máscaras, que as nossas máscaras não estejam escondendo as intenções do nosso coração. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo sobre posturas que não devem ser mudadas nesse tempo de pandemia. Que a quarentena não esfrie o nosso fervor espiritual. E aí Paulo, nos versículos 11 e 12, mostram isso. Que essa quarentena, num primeiro momento, quarentena quer dizer 40, um período de 40. Esperávamos que num período de pelo menos um mês ou 40 dias, tudo isso já estaria resolvido. E desde março nós estamos lidando com essa quarentena. Março, abril, maio, nós já estamos aí na segunda quinzena de junho, quase chegando no último domingo de junho, já indo para julho, e nós ainda estamos lidando com essa quarentena. E algumas pessoas têm falado e têm testemunhado sobre o impacto que essa quarentena tem produzido em si. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a quarentena não pode esfriar o nosso fervor espiritual. Ele diz aqui, no versículo 11, no zelo, não sejamos remissos, que o meu zelo não se esgote, que o meu zelo não acabe. E em contraposição a isso, o apóstolo Paulo diz: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Meus irmãos, esse é o tempo do fervor.
Esse é o tempo do fervor espiritual. Esse é o tempo de nos apegarmos a Deus. Esse é o tempo de servirmos a Deus. Esse tempo não é o tempo de nós baixarmos a guarda. Não é o tempo de nós esfriarmos a nossa fé, a nossa confiança em Deus. O apóstolo Paulo vai noutra direção quando ele vai dizendo no versículo 12: regozijai-vos na esperança. Que a nossa alegria, que o nosso sentimento seja pautado mais pela esperança do que pela circunstância. Se nós olharmos a circunstância, nós nos entristecemos, nós nos angustiamos, nós nos deprimimos. Mas o apóstolo Paulo diz: regozijai-vos na esperança. Ele continua dizendo: sede pacientes na tribulação. Tribulação é tempo de nós desenvolvermos paciência, de nós esperarmos no Senhor. Nós não estamos falando de se conformar com a tribulação. Nós estamos falando de esperar a salvação do Senhor, de confiar no Senhor, de confiar que o Senhor vem com bênção, que o Senhor vem com suprimento, que o Senhor vem com cura. E é isso que nós estamos esperando. E é essa a nossa confiança. Então nós precisamos ser pacientes neste momento de tribulação. E nós precisamos, na oração, sermos perseverantes. Nós não podemos desistir da oração. Nós precisamos continuar orando, orar pela cura, orar pelos cientistas que estão procurando uma vacina, orar pelos governantes que têm que lidar com toda essa situação, orar pela igreja, orar pelo povo de Deus, orar pela nossa saúde, orar pela nossa família, orar por aqueles que estão na frente, nessa linha de frente da pandemia, os profissionais da área da saúde. Nós precisamos, na oração, sermos perseverantes. Este mundo, meus irmãos, ele precisa da igreja neste momento. Se existe um grupo que é essencial para este momento, é a igreja. É por isso que Jesus fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. É um serviço essencial que nós prestamos para a coletividade quando nós demonstramos alegria na esperança, paciência na tribulação e perseverança na oração. Paulo vai falando então de posturas que não podem faltar e não podem ser modificadas nesse tempo de pandemia. Ele também diz aqui que o afastamento social não pode nos fazer menos generosos. O afastamento social não pode nos fazer menos generosos. E aí ele vai dizendo, versículo 13, por exemplo: compartilhai as necessidades dos santos. Compartilhai. Nós precisamos estar atentos às necessidades dos santos. Nós precisamos estar atentos à necessidade do outro. E esta pandemia está revelando as necessidades. São necessidades materiais. São pessoas que estão precisando de comida, que estão precisando de recursos básicos para a sua subsistência. Precisamos estar atentos a isso. São pessoas que têm necessidades emocionais. Como essa pandemia está revelando necessidades emocionais. Pessoas que estão com síndrome do pânico, pessoas depressivas, pessoas que estão angustiadas. Nós precisamos estar atentos às necessidades emocionais reveladas nesse período de pandemia. Pessoas que têm necessidades espirituais, pessoas que estão olhando para esse problema e entendendo que precisam viver uma vida de comunhão com Deus. Então nós precisamos compartilhar a necessidade dos santos. E aí o apóstolo Paulo responde a isso, dizendo que nós devemos praticar a hospitalidade. E parece até um contrassenso, né? Nesse período de afastamento social, porque nós não podemos receber ninguém em casa, os vovós não podem receber os netos,
os filhos não estão indo pouco visitar os seus pais idosos. Parece que há uma situação de afastamento, mas mesmo nessa situação o apóstolo Paulo fala que nós devemos praticar a hospitalidade. Se não podemos receber alguém dentro da nossa casa, ou se não podemos abraçar, ou se não podemos nos aproximar fisicamente, guardemos as pessoas no coração. Compartilhar a necessidade dos santos, pensar nos santos, quando os santos não estão presentes, é guardar os santos no coração. Então devemos compartilhar ou praticar, aliás, a hospitalidade. O apóstolo Paulo vai até um pouco mais adiante, quando ele diz: abençoai aos que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Compartilhar a necessidade dos santos é fácil, né? Suprir a necessidade dos santos é fácil, porque afinal de contas são santos. E a coisa mais fácil do mundo é você amar uma pessoa santa. Não sei se você consegue visualizar uma pessoa santa. Eu consigo visualizar pessoas santas. E pessoas santas são pessoas amáveis. Mas o apóstolo Paulo diz que, além disso, nós devemos abençoar os que nos perseguem. Abençoar e não amaldiçoar. Nós estamos vivendo um tempo não só de afastamento social, mas estamos vivendo um tempo de polarização, em que pessoas têm posicionamentos. E o que eu fico pensando e refletindo é o quanto as pessoas são agressivas com aqueles que pensam diferentes delas. E a primeira coisa que a pessoa faz com aquele que pensa diferente dela é despersonalizar essa pessoa, para que, tirando essa percepção de quem é uma pessoa, então eu posso agredir, eu posso xingar, eu posso reduzir aquela pessoa a nada. Mas o apóstolo Paulo diz que a nossa postura neste momento deve ser uma postura de bênção. Devemos abençoar e não amaldiçoar, mesmo aquelas pessoas que nos perseguem. Ele também fala de uma coerência de sentimentos. Devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Não podemos inverter esse polo. Tem muitas pessoas que riem daqueles que estão chorando. Tem muitas pessoas que se alegram com a derrota do outro. Tem muitas pessoas que celebram, que pulam sobre a tragédia que se abate sobre o outro. Mas o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e devemos chorar com os que choram. Nós devemos nos aproximar com uma proximidade de alma, mais uns dos outros. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Tenhamos o mesmo sentimento. E aí ele estabelece um princípio que é muito importante, que seria tão bom nós vermos, no nosso dia a dia. Ele fala: em lugar de sermos orgulhosos, devemos condescender com o que é humilde. Condescender é aquilo que os adultos fazem quando eles se abaixam para conversar com a criança olho no olho. Ao invés de olhar para a criança de cima para baixo, a pessoa sensível, ela se agacha para conversar com a criança olho no olho. Então, condescender com o humilde é isso. Ao invés de você ficar olhando as pessoas sempre de cima para baixo, numa postura de arrogância, como se nada fosse te abater, como se o infectado fosse só o outro e não você, como se todo mundo quisesse te infectar, ao invés de olhar com arrogância para com o outro, então devemos condescender, ter uma postura de humildade com aquele que é humilde. E aí ele conclui dizendo: não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. Não tenhamos uma postura arrogante para com as pessoas.
Paulo está falando para nós aqui nesse texto de de Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 9, sobre o que não pode mudar nesse tempo de pandemia. Ele já falou para nós, por exemplo, que as máscaras não podem esconder as intenções do coração. Ele já falou para nós que a quarentena não pode esfriar o nosso fervor espiritual. E ele falou para nós também que o afastamento social não pode nos fazer menos generosos. E por último, ele nos fala que o medo da contaminação não pode nos fazer menos responsáveis. O medo da contaminação não pode nos fazer menos responsáveis. Nós precisamos, nesse tempo, ter responsabilidade. Responsabilidade com os outros. É muito desconfortável quando você chega num lugar público de aglomeração e você vê uma pessoa não tomando cuidado. Ontem mesmo estava no supermercado e andando por um dos corredores do supermercado eu percebi uma pessoa usando uma máscara pendurada na orelha. E aquilo numa só das orelhas, né? Quando é nas duas está certo, né? Mas numa só das orelhas. Aquela postura foi para mim muito incômoda, porque eu senti que aquela pessoa não estava tendo responsabilidade com as outras pessoas. E muitas pessoas têm tido posturas assim, mas nós precisamos ser responsáveis. Eu sei que viver neste mundo infectado nos dá uma sensação assim de um mundo hostil, né? Você entrar no ônibus cheio, você entrar no mercado cheio, você está com pessoas ali próximas demais, você se incomoda, parece que o mundo se tornou mais hostil do que antes. Mas mesmo neste mundo hostil, nós precisamos ser responsáveis. A partir do versículo 17 até o final, o apóstolo Paulo fala de um mundo hostil. E aí ele fala como deve ser a nossa postura neste mundo de hostilidade. Ele diz, por exemplo, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Nós precisamos nos esforçar para fazer o bem. E o que nos é requerido neste momento? Fazer o bem, cuidar de nós, cuidar dos outros. Paulo continua dizendo, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós precisamos ter uma responsabilidade também em relação ao ambiente que nós estamos vivendo. Eu sei que a quarentena trouxe a família para dentro da casa e nós estamos vivendo tempo demais dentro de casa. E isso tem trazido conflitos nos relacionamentos familiares. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Dai lugar à ira. É como se Paulo estivesse dizendo, quando a ira se levantar, diga para a ira, senta a ira, fique sentado aí, controle a sua ira. Nesse momento em que precisamos estar mais tempo juntos, precisamos controlar a nossa impulsividade, controlar a nossa agressividade, controlar as palavras que machucam, que ferem. Dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, se é uma situação extrema, em que precisa ser estabelecida a justiça, deixa Deus ser o seu juiz. Eu retribuirei, diz o Senhor. E aí Paulo propõe para nós uma outra postura, quando ele diz, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Então nós devemos ter uma postura contrária àquela que é esperada, ao invés da agressividade, ao invés da vingança, ao invés da violência, ao invés da ira, devemos fazer o bem, devemos deixar o julgamento para Deus. E aí Paulo fecha essa questão dizendo, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que nós precisamos neste momento é vencer o mal com o bem.
Neste momento em que viver em sociedade é tão perigoso, nós precisamos vencer o mal com o bem. Como a quarentena e a pandemia mudaram a nossa vida e a nossa postura, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, nesse texto, que o que não pode mudar é que o nosso amor deve ser com o coração. Nós precisamos manter vivas as intenções do nosso coração. O que a quarentena não pode mudar é o nosso fervor espiritual. O que a quarentena não pode mudar em nós é a nossa generosidade. E o que a quarentena também não pode mudar em nós é a nossa responsabilidade. Que Deus nos abençoe, meus queridos, que nós possamos vencer este período, passar por este período, mantendo as virtudes recomendadas pelo apóstolo Paulo. Nós vamos ouvir agora uma canção, e nessa canção o poeta vai dizendo para nós: não temas, porque eu estou contigo, Então, neste momento, nós precisamos nos manter fiéis e firmes, na certeza de que o Senhor está conosco e que Ele te abençoe. Amém. Nossa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei, meu para sempre, tu és agora, nunca assim, nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda que indigno foste escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem nos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Então, nessa certeza da presença e do amor de Deus, quero convidar vocês para uma oração final e também onde pedimos a bênção do Senhor sobre todos nós. Vamos orar então? Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a manter, ó Deus, nesse período de pandemia, todas as virtudes recomendadas pelo apóstolo Paulo aqui em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9. Ó Deus, que nós possamos nos amar de coração, ó Deus, nesse período. Que nós possamos, ó Deus, manter o nosso fervor espiritual, a nossa generosidade, a nossa responsabilidade. Ó Deus, que o Senhor nos ajude neste momento, ó Deus.
Deus, e que nós possamos, muito em breve, ó Pai, ver que tudo isso já passou, que a boa mão do Senhor seja sobre nós, ó Deus, nesse período. Pedimos a bênção do Senhor sobre a Tua igreja, pedimos a proteção do Senhor e sobre todos aqueles que nos acompanham também nesta transmissão. Nós, ó Deus, entregamos a todos nas Tuas mãos, para os Teus cuidados, pedindo, ó Deus, sobre todos nós, a bênção do Senhor. Nós oramos, ó Pai, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Assim, irmãos e irmãs, que a graça do Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe a todos vocês.